Olá! Olá a todos vocês! E aí, como é que estão? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem. E cheguei aqui com mais um vídeo no nosso canal. Aqui é o canal Serviço Social Facilitado. Pois é, para você, estudante, profissional recém-formada, profissional que já se formou, mas ainda não atuou como assistente social, este canal é dedicado a vocês. E para vocês, assistentes sociais, com muita expertise profissional, porque aqui nós trocamos experiência. Pois é, eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social, tenho 20 anos de experiência, sempre atuei como assistente social, nunca trabalhei com outra coisa, já permeei por diversas áreas e já que nos encontramos pela primeira vez, vamos fortalecer a nossa amizade. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Tem vídeo toda segunda e sexta-feira. Deixa o seu like, que é super importante para o crescimento e fortalecimento do canal. E deixa o seu comentário. Da onde é que você fala? Você atua em qual área? Ou você, recém-formada, quer atuar em qual área? Pois é, deixa aqui para mim, porque eu quero saber. Roda a vinheta! Pois então, vamos lá. O vídeo de hoje, né, sempre várias pessoas estão entrando em contato comigo. Eu fico super feliz quando alguém me acha aqui no YouTube, me adiciona nas redes sociais, né? Eu tenho um perfil no Instagram, tenho o meu, Paula Devaniri, pode me adicionar, não tem problema nenhum. Muita gente me procura pelo nome, mas eu tenho um perfil da Saberes Consultoria, né? Saberes Consultoria e Mentoria na área social, que lá eu posto bastante coisa, né, relacionada à área, né, trago as minhas vivências, sempre estou pontuando, assim, temas bem relevantes. Tem o meu perfil no LinkedIn, Paula Devaniri, que vocês podem me adicionar também. Lá também eu posto bastante coisa, tenho engajamento bem ativo lá no LinkedIn, né, o pessoal gosta bastante do que eu coloco. Troco bastante experiência também, muita gente. Tem gente que já copiou o meu texto. Pois é, mas já me disseram que isso no LinkedIn é normal, né? Não é legal, mas paciência. Eu fiquei bem chateada. Modificou algumas coisas, mas o corpo do texto era o meu. Mas vamos deixar pra lá. Então vocês podem me seguir pelas minhas redes sociais. Também me acompanhar por lá, porque eu posto bastante coisa e sempre trago novidades, vaga de emprego que eu fico sabendo também, eu sempre estou postando, tanto aqui na Bahia, eu sou de Salvador, falo de Salvador, tanto aqui na Bahia quanto em outros estados também, e assim por diante. E no vídeo de hoje, o que foi que eu separei aqui? Muita gente pergunta, Paula, como eu posso estar me preparando para uma entrevista? O que é que acontece na entrevista? Eu já vi entrevistas que foram várias etapas. Cada etapa acontece o quê? Fale um pouquinho para a gente, né? Então, o vídeo de hoje é esse. Eu vou trazer aqui as minhas vivências, né, ao longo do ano de 2023, de todas as entrevistas que eu participei, que eu venho trocando experiência com minhas amigas, com minhas colegas, inclusive que participaram junto comigo, ou que foi até uma fase ou que não foi até outra. Eu trouxe um vídeo aqui no canal, que foi um desabafo, na verdade. Meu marido até falou, não grave não, eu disse, vou gravar, porque é importante a gente socializar o que está acontecendo, né? Que eu fui, participei, né, de várias etapas, foram 4 etapas assim desgastantes, né? Tanto fisicamente, mentalmente, quanto financeiramente também, porque o local era bem distante daqui de Salvador, e quando chegou na etapa final, onde eu achei que só tinha ficado a minha pessoa, do nada brotaram mais 2 candidatas que não participaram de fase nenhuma junto comigo, e em nenhum momento a recrutadora falou que tinha uma outra turma
em paralelo concorrendo a essa mesma vaga. Eu achei super estranho, mas são águas passadas, ficou lá em 2023. Então eu pontuei aqui, né, deixa eu botar meus olhos, eu pontuei aqui nas entrevistas, né, para a contratação de assistente social. Cada empresa contratante, além da análise curricular, né, são utilizados outros mecanismos, assim como a entrevista, não só a entrevista. E no vídeo de hoje eu pontuei aqui quais são as etapas do processo que você pode ser submetido e como você deve se preparar, né? Eu pontuei, né, essa questão que aconteceu lá comigo no mês de dezembro e, né, brotaram duas candidatas que eu fiquei extremamente chateada. Não foi pela questão de não ter sido selecionada, foi pela não clareza do processo seletivo. Para mim, tornou-se um processo dúbio, duvidoso. Então, a primeira fase, né, geralmente, o que eu tenho observado é dividir as etapas em fases. Quando não acontece todas as fases em um único só dia, pode acontecer de dividir em vários dias. Por quê? Porque nesse filtro, né, de cada seguinte de fase, já vai tirando os candidatos que não têm o perfil para aquela vaga. O ano passado, eu fiz uma seleção, né? Tinha eu e mais 9 pessoas, inclusive tinha candidatos de cidades distantes daqui de Salvador. E a vaga era para cobrir as férias de uma colega, né? Tinha uma candidata de Ilhéus, se eu não me engano, e o outro de Santa Amaro, para tirar férias. E nessa seleção, né, aconteceram todas as etapas em uma única tarde, tanto que começou 1h e terminou 7h da noite. Né? O recrutador perguntou se queria passar as outras etapas para o dia seguinte. Aí todo mundo concordou que já estava lá, principalmente as pessoas, né, de outras cidades, e terminou que ficamos fazendo todas as etapas. Então, a primeira, né, é o encaminhamento do currículo, é você encaminhar o seu currículo. Muitas, né, pegam o currículo através do LinkedIn, do próprio LinkedIn, ou quando não, entra em contato com você, vê o seu perfil, seu currículo lá no LinkedIn, entra em contato com você por e-mail e solicita que você encaminhe o seu e-mail. Ou quando não, é divulgada a vaga, né, com o e-mail do contratante da empresa e pede para que você encaminhe o seu e-mail. Essa é a primeira fase, digamos assim, do encaminhamento do currículo. Você encaminhou o seu currículo. Então, fique atenta, né, para o seu currículo estar atualizado, as informações corretas, você colocar os seus cursos mais recentes, né? Eu, como tenho muito tempo de experiência e tenho curso em várias áreas, o que é que eu procurei fazer para poder ter, assim, uma maior visibilidade no meu currículo? Quando é uma vaga para assistência social, eu coloco meus cursos da assistência social que eu tenho, todos recentes. Quando é da área socioambiental, eu coloco meus cursos da área socioambiental. Quando é da área de saúde, da área de saúde. Quando é um mix, eu dou uma distribuição melhor dos cursos que eu acho mais importantes, relevantes e atuais e coloco no currículo. Eu tenho feito isso e tem dado super certo, porque eu sou chamada para as entrevistas. Então, a partir desse momento que você encaminhou o seu currículo, né, foi analisado o currículo e te chamaram para realizar a entrevista, né, a gente pode considerar que é a primeira fase, né? Essa fase inicial é o pré, né, que você vai encaminhar o seu currículo, né? Muito atento também à questão, né, da ortografia, da concordância verbal, das palavras-chave, né? Eu já trouxe vídeo aqui falando também de currículo, de apresentação, tudo isso interfere bastante. A apresentação pessoal também.
Então, a gente fica atenta, né? Faz esse, dá uma lida, por mais que você leia, né? Sempre tem um errinho, então é bom a gente ter, né? Esse filtro no nosso currículo para que esteja tudo ótimo, excelente, para que o recrutador for ler, vai entender o que é que você fazia naquele respectivo trabalho que você estava. Então, continuando, aí da análise curricular, né, muitas das vezes busca o currículo através do LinkedIn, né, que é uma plataforma, ou quando não, você encaminha seu currículo para as outras plataformas, a exemplo da Gupi, da Vagas.com, da BNE e assim por diante. Tem infinidade da Cato, tem infinidade de sites. Tem as vagas que você pode acessar, né, gratuitamente, e tem as vagas que são destinadas somente para os assinantes. Então, tem determinadas vagas que você não vai conseguir encaminhar o seu currículo, porque aquela vaga é destinada a assinante. Eu já retratei aqui no vídeo também e reforço que é importante, né? Para quem não assistiu, para quem está me vendo pela primeira vez, eu paguei 1 ano de assinatura, no ano de 2022, da Cato. Paguei uma assinatura caríssima, né? Que eles falavam no contrato que era prioridade para o encaminhamento do currículo e que teria uma assessoria personalizada, né? Realmente eu tive uma assessoria, só para dizer o que eu tinha que colocar em caixa alta e caixa baixa no meu currículo, no próprio site da Cato. Eu particularmente não gostei. No final do ano, eles me ligaram para renovar, eu retratei que não tinha gostado, que tinha encaminhado mais de 50 currículos e não tinha chamado sequer para uma entrevista, nem um contato telefônico eu recebi. E no ano seguinte, que foi em 2003, que eu fiquei na versão gratuita, pelo menos eu fui chamada uma vez, né? Então, é importante a gente ter um currículo robusto, né? Bem elaborado, com as palavras-chave e assim por diante. Então, digamos que o meu currículo foi selecionado. Então, eu já entro para a fase 2, né? Que muitas empresas dividem, como eu já falei, em várias etapas, em vários dias, ou pode condensar e fazer tudo em um único momento só. Então, a segunda fase seria entrevista, dinâmica de grupo. Essa entrevista seria uma entrevista inicial. Muitas das vezes acontece a entrevista no coletivo, que é aquela dinâmica de grupo, para você se apresentar. É feita uma dinâmica de grupo, né, para o grupão, ou divide subgrupos, né, faz a dinâmica. Muitas das vezes é um texto que você vai ter que demonstrar agilidade, né, paciência, pensamento, raciocínio rápido e assim por diante. E quando não, né, tem recrutadores que nessa segunda fase, né, que é da entrevista, submete aos candidatos uma prova de conhecimentos específicos. Pois é. Então, essa prova a gente precisa estar preparado, né? O ano passado eu fiz prova para uma vaga da saúde que eu fui selecionada. Eu fiz uma prova com 10 questões. Uma outra vaga da saúde também, eu fiz uma prova com 10 questões de conhecimento específicos. E nessa última que eu fiz em dezembro do ano passado, foi uma prova, mas foi uma redação. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, tanto da parte de conhecimentos específicos, quanto para a parte de redação também, né? Essa redação, o tema era a importância do serviço social nas empresas. Então, você tem que saber discorrer, tem que saber o que é que o tema está pedindo, como é que você vai abordar isso e colocar no papel e que você, né, se saia bem. Então, eu pontuei aqui, né, aí vocês podem estar perguntando, mas fala de conhecimento específico. O que é cobrado? Cai o quê? Como é que eu me preparo? O que é que eu devo ler? O que é que eu devo estudar? Eu pontuei com base nas provas que eu fiz.
Uma da saúde eu fiquei super feliz, que a prova com 10 questões eu tirei 9. Eu errei uma questão só, né? E a outra que que também era da saúde, eu tirei 8. Errei 2. Porque o recrutador fala, ó, aqui tá a sua prova. E que não falar assim, eu peço, né? Eu pergunto, né? Pode me mostrar a prova? Que eu sempre gosto de onde ver o que foi que eu errei. Então, geralmente cai o quê? A LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, a NOB, a Norma Operacional Básica da Assistência Social, a própria Política Nacional da Assistência Social, o código de ética cai bastante, isso é primordial. Sempre cai 1, 2, 3 questões do código de ética. A própria lei de regulamentação da profissão também cai. Não é tão comum, cai mais o código de ética do que a lei de regulamentação da profissão. Cai também assuntos específicos da saúde, quando é da saúde. Essas duas que eu fiz, né, que era para a saúde, caiu questões relacionadas à saúde, a atuação do assistente social na saúde, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente também cai bastante. E algumas questões, em algumas seleções, podem te dar um estudo de caso, né, uma situação, né, hipotética, e você vai discorrer, né, qual é a intervenção, a orientação, o instrumental a ser utilizado, se vai precisar acionar a rede e assim por diante. Então, também a gente precisa estar preparado. Eu já atuei na saúde, mas assim, foi pouco tempo, né? Eu não tenho muita propriedade. Tenho, né, capacidade total de atuar na saúde, mas não tenho muita propriedade. Então, assim, estou fazendo curso, estou estudando, estou lendo, estou buscando, porque se caso eu preciso passar por alguma seleção que tenha um estudo de caso, né, que seja uma situação específica da saúde, eu vou saber desenvolver, eu vou saber dar cadência no estudo de caso para me sair bem, né? Então, passado essas questões aqui, eu achei bem interessante que aqui recentemente, né, aqui na Bahia, tem 2 clubes de futebol, né, que são bem conhecidos, né, que é o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória. E eles têm assistente social no seu quadro, que cuidam das categorias de base. E recentemente, né, pela incorporação do Bahia ao Grupo City, né, eles estão contratando, já tem uma profissional lá, que inclusive até uma colega minha, e agora abriram seleção para uma outra profissional. E eu achei bem interessante, porque são várias fases, são 4 fases, 4 etapas, e além da prova de conhecimentos específicos, a profissional vai ter que apresentar o seu projeto de intervenção. Pois é. Aí eu estava até discutindo com a colega, né? Porque você fazer um projeto, você tem que conhecer o seu público-alvo, o seu público que você vai trabalhar. Aí você vai fazer como você vai fazer lá, já vai levar pronto. Como é que vai ser feito essa cobrança do projeto de intervenção do profissional? Então, é bom a gente estar preparado ou para um projeto de intervenção ou para um plano de ação também, caso tenha essa demanda em uma das fases de uma entrevista para uma vaga, certo? E uma terceira fase, né, seria a fase do psicoteste, né? Eu fiz psicoteste nessa vaga, que era para tirar férias da colega, né? Foram 5 ou 4 psicotestes, que são aqueles testes que já fez para poder tirar a habilitação, aquelas provinhas que a gente faz, né? Na clínica credenciada do Detran, é bem semelhante. Inclusive, todos que eu fiz, que eu já fui tentar tirar a habilitação 4 vezes, então eu já tô calejada e não passei, viu, minha gente? Eu não tenho aptidão nenhuma para dirigir, mas brincadeiras à parte.
Eu já tinha feito os testes por conta do psicoteste que eu tinha feito lá na clínica do Detran, né? E nessa entrevista de dezembro também eu fiz, né? Aí é muito importante você ficar atento, porque ela lhe dá tempo, tudo é cronometrado. Você precisa de tempo. Então é bom você ficar, né? Procurar sempre manter a calma, respirar, né? Para onde eu vou, eu sempre levo minha garrafa de água, por sinal, deixa eu até beber água. É importante também. Eu sempre levo minha garrafa de água, porque nem todo lugar tem água, tem essa possibilidade de você, né, sair para ir beber água, ir no banheiro. Então, sempre procure manter a calma, a tranquilidade, leve sua água, respire para se sair bem também nessa fase do psicoteste. Porque muita gente fica, né, nervoso, ansioso, né, dá suadeira, uma tremedeira e assim por diante, né. Eu vi na entrevista de dezembro, né, que só tínhamos ficado 4, uma colega, ela disse, algumas já tinham feito um ou outro, mas todos, a única que tinha feito tinha sido eu. E uma das colegas, ela ficou bem nervosa, né? Tanto que a recrutadora, a psicóloga, foi assim, bem solícita, que ainda deu um tempo a mais para ela, porque ela não estava conseguindo, né, dar cadência. Então, é importante você ficar, né, calma, tranquila, para poder conseguir sair bem nessa fase do psicoteste. E a fase 4, né, a quarta etapa, na verdade, seria a entrevista final, né? Muitas das vezes a entrevista final já é com o contratante, com o gerente, com o coordenador, com o próprio dono da empresa, como aconteceu comigo, né? A quarta etapa já foi a entrevista com o dono da empresa, né? É importante também você manter a calma, prepare o seu discurso, o que é que você vai falar, né? Mantenha a tranquilidade, já procure, caso você seja selecionado, porque sempre é de um dia para o outro, de 2 dias para o outro, você consegue se organizar, né? Para poder sair bem também. Aí, o que foi que eu pontuei aqui com base nas minhas vivências, né? Muitas das vezes, o recrutador, né, o psicólogo, seja o outro profissional que está ali fazendo a entrevista, ele sempre pergunta, né, como já aconteceu comigo, de perguntar um caso que eu atendi, né, que mais me marcou, que mais me impactou, e o que foi que eu fiz, qual foi a intervenção que eu fiz. Já aconteceu isso também, já aconteceu em outro momento de perguntar uma situação de extrema importância para mim, como foi que eu agi, o que foi que eu fiz, situações que você é condicionado a responder rapidamente, né? A você ter um raciocínio muito rápido. Então, isso também é perguntado em algumas entrevistas que eu participei, também já foram realizadas essas, né, pontuações comigo. Então, eu sempre procuro o quê? Né? Eu sempre procuro trazer um caso mais recente, que está mais vivo na minha mente, né? Ou quando não, um caso que me impactou muito, que eu já trouxe aqui no canal, né? Falando da atuação no período da pandemia, né, que foi um caso que me tocou bastante, que se eu falar eu começo a chorar. Aí eu sempre digo, olha, é um caso que me tocou bastante, que eu acompanhei, não é tão recente, mas assim, foi um marco para mim enquanto pessoa, enquanto profissional, que foi no período da pandemia, e com certeza eu vou chorar, né? Eu sou uma pessoa muito controlada, sou canceriana, né? Todo canceriano é choroso, mas eu sou uma pessoa muito controlada, né? Assim, no início, lá nos primórdios da minha carreira, eu chorava não com o usuário. Depois que o usuário saía, eu me acabava de chorar. Mas com o passar do tempo, eu fui trabalhando isso em mim. Né? Choro quando tem que chorar, que é importante a gente chorar. Né? Se tiver de chorar, chore.
mas a gente tem que procurar manter o nosso emocional equilibrado, né? Aí eu falei, ó, se eu for, eu vou contar, né, que me impactou muito e eu vou chorar. Tanto que eu falei e chorei, né? Me acabei de chorar e a recrutadora entendeu, porque mostra a nossa sensibilidade, o nosso envolvimento com o nosso usuário, a nossa empatia com o nosso usuário e assim por diante. Então, também, em algumas entrevistas, em algumas etapas, é cobrado isso. Ou pode ser cobrado na etapa final, né, no fechamento de tudo, ou pode ser cobrado na segunda etapa, na segunda fase. Isso vai muito do que o recrutador planejou para fazer a contratação daquele profissional. Aí vocês podem estar perguntando, mas fala geralmente as turmas para poder fazer, né, todas essas etapas, são quantas? Nas que eu participei, todas tinham 10, né? Exceto uma que tinha um grupão misturado com vários profissionais, tanto de ensino superior quanto de ensino médio. Foi feito uma turma bem misturada, mas na parte específica, né, foi direcionado especificamente, né, para cada profissional. Por quê? Tinha assistente social, tinha psicólogo e tinha enfermeira. Aí tinha técnico em radiologia, em enfermagem, em outras, né, qualificações aqui. Então, na parte da apresentação, todo mundo se apresentou, né, cada um foi passando, teve o seu momento. Mas na parte da prova, cada um recebeu a prova correspondente à sua profissão. E quando teve o filtro da prova, e foi o segundo momento, eu fiz a prova de manhã e recebi a resposta à tarde, que tinha passado para a segunda fase, que era entrevista com um contratante, né? Aí eu fiquei decepcionada, porque eu saí da minha casa, estava em Salvador, quando chove, alaga tudo, acaba com a cidade é de papel. Eu saí de casa para a entrevista durar 3 minutos, para ela perguntar o meu nome completo, se eu morava perto do hospital, como era a minha forma de locomoção para chegar ao hospital, e só. Olhou meu currículo, olhou minha prova e me perguntou isso, me agradeceu, aguarde a resposta. E até hoje eu estou esperando. Pois é, né? Acontece. Mas a gente não pode deixar se abater, né? Então, basicamente, de tudo que eu venho vivenciando e trocando experiência com as colegas, né? As etapas têm transcorrido dessa forma. Então, é sempre bom a gente ficar, né, preparada, estudar, continuar fazendo cursos, que o nosso momento, a nossa oportunidade vai chegar. Hoje eu estou trabalhando de forma autônoma, realizando consultoria, assessoria, principalmente na área socioambiental, que eu sempre fiz na área da assistência social, e agora eu estou mais na vertente da área socioambiental, tenho feito mentoria também, e assim por diante, porque a gente não pode ficar parado, não é verdade? Pois é. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Conte aqui para mim, você está falando da onde? Participou de uma entrevista recentemente? Qual foi o transcorrer dessa sua entrevista? O que foi que aconteceu? Aconteceu algumas pontuações que eu retratei aqui no vídeo? Deixa aqui o seu comentário que eu quero saber. Paz e bem para todos nós, um cheiro e até o próximo vídeo.